Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam um caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguiu reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter uma experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá! Pode obstinar! A alma do negócio é o produto. Igual uma pessoa, eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar, separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro. Estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem um outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! O momento aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facite da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que tivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Olá pessoal, aqui o nosso 4º Summit Êxito. Eu sou o professor Rony Siqueira, diretamente aqui de Manaus, no Amazonas, na Amazônia. Mandar esse abraço acalorado a todo o Brasil e dizer para vocês que é uma alegria imensa participar de mais uma vez essa edição especial do nosso Summit Êxito, a sua 4ª edição. Primeira presencial e as outras 3 com essa, a terceira já em edição remota. E um tema fantástico que vai mexer muito com a gente, que tem mexido muito com a gente, que é metaverso, a realidade virtual. O que a gente espera, né, desse termo e o que significa, quais são os impactos que pode ter na nossa vida. Então, o nosso Summit Êxito chegando para vocês com o tema central, realidade virtual e as novas tecnologias, como o metaverso impactará o futuro. E para isso, né, nós separamos um capítulo especial do nosso Summit Êxito para o nosso painel, que é a disrupção tecnológica e o futuro das instituições de educação superior particular. O que essas transformações trazem de novidade, quais são os desafios que as nossas instituições têm, e para conversar sobre isso, eu quero chamar aqui os amigos especiais, pessoas que realmente dedicam suas vidas à educação superior particular brasileira. E vou fazer essa escalação. Primeiramente aqui, meu amigo Solon Caldas. Por favor, Solon. Cadê o Solon? Chegando aqui para compor o nosso time. Querido Solon, Max Damas também já aparecendo. Max, Solon e Max, vamos fazer essa nossa conversa hoje de uma maneira em que vocês possam dar ao mantenedor, aquele gestor da faculdade, da pequena, média faculdade especialmente, uma luz, né, diante de tantos desafios que nós enxergamos para esse futuro próximo. Max, Solon, vamos começar com Solon, um minutinho, Solon, para contar para a gente essa tua linha do tempo, como foi que você chegou até aqui,
né? Como foi que você construiu esse teu trabalho na área da educação superior privada para que aqueles que, notadamente, estão aí nos acompanhando, aqueles que não conhecem ainda tanto do seu trabalho, possam saber, né, como você chegou até aqui no nosso 4º Summit Êxito. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, meu amigo Rony, meu amigo Max. É sempre um prazer poder dividir esse painel aqui com vocês, né? 2 grandes nomes aí da nossa educação superior, e eu aprendo muito todo dia, né, com vocês que estão também inseridos nesse contexto. Eu estou como diretor executivo da BMS há 15 anos, viu, Rony? Então, antes de começar essa carreira na BMS, eu já estava envolvido com a educação superior, né? Eu, professor universitário, nas cadeiras dos cursos de administração, então já estava construindo, né, essa carreira em sala de aula, e aí fui convidado, né, para ocupar esse espaço aqui na BMS como diretor executivo, e aqui estou há 15 anos, né? E a gente faz um trabalho muito próximo do Ministério da Educação, do Congresso Nacional, né, subsidiando esses órgãos aí que tomam as decisões, que formam políticas públicas para a educação, trabalhando junto com eles para que nossa educação seja cada vez melhor e tenha uma qualidade cada vez melhor. Então, aqui estamos, a ABMS é uma associação que representa as mantenedoras de todo o país. Nós fizemos 40 anos agora, viu, Rony? Em agosto, e estamos aqui em Brasília, sediados em Brasília, e fazemos a representação do setor privado de educação superior no contexto aqui dos órgãos que tomam as decisões para o nosso setor. Perfeito, meu amigo. A escalação já, metade do time aí já pronto, e agora Max Damas, meu amigo, irmão querido, conta um pouquinho aí pra gente, um minutinho aí dessa tua linha do tempo, como é que você chegou até aqui, como é que você está se sentindo, né? Porque já é realmente uma experiência vasta, mas ainda com alegria de menino nos bastidores, né? Fazendo a gente rir sempre. Tudo bem, amigão? Tá sem som, Max tá sem som. Não tô te ouvindo, Max, não tô te ouvindo. Esse é ônus do ao vivo. Cadê o som do Max? Uma das questões aí, você brincou aí sobre levar na brincadeira, né, fazer rir. Eu acho que a gente se levar muito a sério é um dos grandes problemas da humanidade, né? A gente se leva muito a sério. Se a gente refletir um pouco, quando a gente for dormir e pensar no nosso tamanho em relação ao universo todo, a gente consegue perceber que a gente não precisa se levar tão a sério. E aí, quando vem aí o metaverso, né? Então, é mais um universo dentro do universo, né? Um novo universo para a gente se descobrir e navegar. Então, não dá para a gente se levar muito a sério. Mas a gente tem uma história, uma jornada que nos traz até aqui, né? E essa jornada começa... às vezes a gente não sabe muito bem onde a gente deseja chegar, mas a gente tem uma paixão que nos move, uma paixão por descobrir, por aprender. Então, o que me trouxe até aqui hoje é minha paixão enorme por descobrir e aprender. Comecei como professor há 20 anos, como professor de ensino superior, e aí, em determinado momento, logo no início, se percebeu aí o nosso querido amigo professor Celso Nisquier me deu a oportunidade lá na Carioca de ser coordenador de curso. Eu muito novo, recente, com 27 anos, 28 anos. E aí começa a ter essa carreira, que é vista a carreira como em Y, né? Você está com uma profissão como professor, mas você tem algumas habilidades e algumas possibilidades de se envolver na linha gerencial. E aí fui navegando, compartilhando tanto a sala de aula quanto a visão gerencial e me desenvolvendo como coordenador de curso, como gestor acadêmico, pró-reitor. E atualmente, aqui já um ano e meio quase, muito feliz aqui em Volta Redonda, no Centro Universitário de Volta Redonda, em Lisboa, né, desempenhando uma pró-reitoria também de Planejamento e Desenvolvimento. E já há cerca de 5 anos,
como assessor da presidência aí da BMS, há 4 anos, como assessor da presidência da BMS, participando aí do dia a dia das instituições de ensino, das questões muito relevantes, e principalmente as que se avolumaram de 2020 para cá, né, dado a pandemia, o processo todo que nós tivemos que evoluirmos e nos revolucionarmos, né? Então, parte do tema que está aqui, quando se usa a palavra disrupção, a gente vai falar sobre ela, e fomos todos disruptados de 2020 para cá. Então, vamos seguir aí a nossa conversa. Perfeito, meu amigo. E vocês estão vendo aqui o Manolo, nosso querido Manolo, apresentando aqui em Libras, num exemplo, um exemplo de amor, de carinho, de respeito por todos vocês que acompanham o nosso Summit Êxito. Parabéns, presidente Janguier, nosso vice-presidente Celso Nisquier, a todos os colaboradores, né, Matheus, que está aí conosco na técnica, todos vocês que fazem parte, né, desse processo de transformação. Querido Solon, como o professor Max deu esse gancho, eu queria aproveitar aqui para a gente falar no cerne da questão da pandemia e dessa transformação, né, que a gente vem sofrendo, e até mesmo para a gente entender, o professor Max vai falar um pouquinho daqui a pouco mais, sobre a diferença do que é a disrupção e do que é fazer o mesmo de uma maneira diferente apenas, né? O que houve em várias frentes foi, de fato, uma transformação abrupta, né? E que fez com que a gente mudasse os nossos comportamentos, nossos anseios. Mas eu queria lhe perguntar especificamente sobre essa questão da regulação, dos desafios que a BMS enfrentou, e o Max, como assessor da presidência, também está junto dessa luta, de todos esses processos que vieram desde a grande crise de 2020, 2021, e o que isso pode deixar de legado para as nossas instituições e para nossos estudantes. Nós tivemos grandes transformações, situações que eram verdadeiros tabus que, da noite para o dia, passou a ser permitido. E a gente sabia que podia fazer, que aquilo eram amarras contra a inovação, contra a evolução das instituições. E eu queria o seu parecer, aí, a sua memória desses 2 anos bravamente enfrentados aí pela BMS e com essa sua altivez, aí, a sua força como diretor executivo. Querido Rony, foram muitos desafios, né? Até porque você tocou num ponto muito importante. Eram muitas amarras, né? Nada podia. As diretrizes curriculares amarravam muito e a própria regulação, né? Então a gente é o setor mais regulado do país. A BMS, ela compila a legislação da educação superior anual. E teve ano, acredite se quiser, que essa publicação ela gera 580 páginas ou mais, né? Então veja, se a gente desconsiderar aí sábado, domingo, feriado, são mais de 2 páginas por dia de regulação, né? Então ninguém aguenta isso, essa carga regulatória, e muitas instituições de ensino, muitas não, todas, né, tem que estar atento a isso e tem que viver o dia a dia essa regulação e perdendo, às vezes, até o foco, que é o ensino-aprendizagem, né, e passar a viver a regulação, porque todo dia sai uma portaria diferente, todo dia sai um decreto diferente, aquela confusão, até que chegou 2020 com a pandemia, né? E como você bem frisou, Rony, a educação ia parar no país, né? E não só a superior, a educação básica, a educação no país ia parar. E aí a BMS, o Fórum das Entidades Representativas, teve um papel primordial nesse contexto, né? Trabalhando junto ao MEC, junto ao Congresso Nacional, junto ao Conselho Nacional de Educação, para que houvesse uma flexibilização e a educação não parasse. E as instituições de ensino, elas se adaptaram rapidamente e puderam ofertar as aulas virtuais, né? Então, esse foi um legado
deixado pela pandemia, né? Então a gente vê que dentro desse aspecto disruptivo, né, esse foi um legado, porque da noite para o dia nós tivemos mudanças consideráveis dentro do contexto da educação do nosso país. Então, o que ficou disso, né? Em um mundo pós-pandemia, né, que a gente já estamos caminhando para isso, onde as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, o aluno também quer a possibilidade de estudar de qualquer lugar, né? Então, tem que haver uma disrupção desse modelo tradicional de ensino para esse novo contexto. E ainda estamos esbarrando na regulação, né? Então, a BMS, ela lançou os quadrantes híbridos, né? E aí o professor Max pode dar uma contribuição muito maior sobre esse assunto, porque ele é das pessoas, né, que pensou, junto com o professor Celso, esse formato, né, dos quadrantes híbridos. Nós lançamos um e-book sobre isso, e o CNE tem trabalhado sobre isso, né, tem trabalhado em cima dessa temática, junto com o Ministério da Educação, de forma que essa questão do formato virtual, ela possa compor a metodologia de ensino, né? Então, a gente já tem um modelo presencial, já tem um modelo à distância, mas o modelo híbrido, né, que já convive com as instituições de ensino, né, uma vez que a gente tem portarias que autorizam um percentual de EAD no formato presencial e vice-versa, mas com a pandemia veio esse modelo virtual que não tinha antes. Então, a gente tem aulas síncronas, assíncronas e etc. Então, isso está sendo composto dentro da parte de metodologia, né, e está sendo defendido pelo CNE, mas vou deixar o Max explorar um pouco mais essa questão, porque ele está dentro desse contexto junto conosco. Mas isso é um legado que ficou, né, e a regulação, ela precisa ser atualizada. O mundo mudou. Isso não está acontecendo no Brasil, mas é uma tendência mundial. E no Brasil não pode ser diferente, né? O Brasil está seguindo a tendência mundial. E aí, Rony, nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento nas matrículas do EAD em 428%, enquanto nós tivemos uma diminuição no presencial em 13%. Então, veja, nós tivemos uma diminuição no presencial e tivemos um aumento considerável no IAD de 428%. Então, esse aumento foi só na pandemia? Não, é nos últimos 10 anos. Então, já havia uma tendência para isso, que acentuou um pouco mais, né, na pandemia. Mas esse número é de 2020, né, porque a gente fica olhando no retrovisor, é o número oficial que a gente tem do Ministério da Educação, que eu imagino que quando o MEC publicar o número de 2021, isso vai ficar muito mais acentuado, porque em 2021 é que a gente vai ter um reflexo maior da pandemia. Um reflexo. Então, veja que houve uma transformação considerável, né, dentro desse contexto todo, e que a gente vai precisar trabalhar muito para atender toda essa transformação, não só na prática, mas como na parte regulatória também. Perfeito. O que o professor Solon falou, eu já vou emendar aqui com o nosso querido Max Damas. Há uma confusão aparente entre metodologia, entre tecnologia. Professor, para o nosso gestor, para o nosso mantenedor, né, das pequenas, médias faculdades em especial, que é quem a gente mais tem dedicado esse nosso trabalho, porque foram os que mais sofreram com esse processo, né, tão abrupto de transformações. Tem muita diferença, na verdade sabemos que tem, mas ainda há muita confusão entre o que é metodologia, o que é tecnologia. Por favor, discorra um pouquinho aí
para nós, para que a gente possa refletir a respeito, né? Por favor, querido Max Damas. Opa, é uma questão mesmo. Antes de falar, se me permite, Rony, da tecnologia e da metodologia, né? E você trouxe o tema da disrupção, e o Saulo também falou sobre a disrupção, né? Então, para quem está nos assistindo, é uma forma interessante de ver de entender o que é uma disrupção, um evento disruptivo, é uma sensação de quando você criar aqui uma imagem só. Você atravessa uma ponte, chega do outro lado, e ao instante que você chega no outro lado, você não consegue mais voltar porque a ponte caiu. A ponte simplesmente caiu, você não tem mais como voltar. Então, eventos ditos disruptivos são esses eventos em que você está acostumado a atravessar e voltar, só que chega um determinado momento que você não consegue mais voltar. Você precisa aceitar a realidade como ela é naquele momento. Ou seja, rompeu de uma forma tão grande, tão impactante, que você não consegue mais voltar à forma que você tinha antes de se relacionar com tudo que tem ao teu entorno. E aí, quando a gente fala aqui de educação e traz essa questão da tecnologia e metodologia, nunca se falou tanto sobre tecnologias, né? E é interessante a gente pensar que, como exercício, que tecnologia faz parte do nosso dia a dia sempre, sempre. A gente tem falado mais propriamente de tecnologias digitais. Mas, por exemplo, eu estou aqui falando, a gente está falando aqui, conversando, esses óculos que eu uso, ele é uma tecnologia, né? Não é digital, mas é uma tecnologia. Ela permite com que eu consiga me relacionar com o mundo, ou ver aqui a realidade física, interagir com a realidade física, que eu não conseguiria sem ele. Eu conseguiria, mas não tão fácil, seria mais complexo, mais difícil. Como você está aqui com essa questão do óculos, por exemplo, se é uma tecnologia, você não precisa de muito método para usar. É um método básico, né? O meu óculos é um óculos focal apenas para perto, então eu não tenho tanto método para usar, não preciso de tanta metodologia. Mas se fosse um óculos multifocal, eu já precisaria ter um método para usar. Eu sei que quando eu estiver olhando por perto, eu tenho que posicionar os olhos na metade para cima, né? na metade para baixo, né? Quando eu faço uma leitura, metade para baixo. Quando eu já quero apontar para um outro campo de visão, eu preciso ter um método, já me acostumar a posicionar dentro de um outro local da minha lente dos óculos. Então, aqui, só para dar um exemplo, eu tenho uma tecnologia que pode ali estar usando ou não um método, né, para potencializar o uso daquela tecnologia. Ou até viabilizar, né? Porque se você não tiver o método certo, você não consegue nem fazer uso daquilo. Eu vou fazer bom uso dessa tecnologia. Né? E isso acontece muito nas nossas instituições de ensino, né, Rony? Então, assim, o que acontece? Tem um autor chamado Clayton Christensen, um cara ele que cunhou o termo da disrupção, tá? Da inovação disruptiva. Esse termo deve ter perto de 20 anos. Esse autor faleceu há uns 8, 7 anos. Tem vários livros sobre inovação. Tem um livro famoso dele, que é o famoso Dilema da Inovação. E tem livros sobre universidades inovadoras, que é um livro bem bacana, um livro vermelho, que existe bastante aí por aí. Muitas instituições de ensino e muitos gestores, mantenedores andaram aí durante muito tempo com esse livro embaixo do braço. E ele coloca lá um caso, isso antes até da pandemia, ele coloca um caso simples, se pensava que encher um ambiente, é um caso americano, tá, do início dos anos 2000, que encher o ambiente universitário de salas com computadores e lousas digitais, e lousas mais inteligentes, que aquilo seria a revolução da educação. Então, as instituições de ensino, aí ele trata desse caso, americanas, inundaram quem podia, com a parte financeira, porque poderia adquirir, encheram de equipamentos, de computadores, algumas lousas inteligentes, e pensaram, poxa, a tecnologia está aqui. Né? Ninguém usava os computadores, ninguém usava as lousas. E dentro do Brasil teve bastante isso também em relação às lousas, tá? aos quadros inteligentes. Tiveram várias instituições aí, pouco depois, lá pelos anos 2010, um pouquinho antes, começaram a adquirir lousas inteligentes, várias empresas com lousas,
e aquilo ficou parado. Tem várias aí que estão paradas nos almoxarifados das instituições de ensino. Porque não existiu o quê? Uma aplicabilidade para aquela tecnologia. Então a gente fica pensando, precisamos inovar. Mas a inovação não significa você trazer novas tecnologias, né? Ou, se eu pensar dessa forma, novas ferramentas. Eu preciso trazer com as novas ferramentas o quê? Um planejamento adequado, que vem com uma estratégia adequada e com um método adequado para usar aquilo. Senão é mais algo, é mais uma ferramenta, e mais uma ferramenta tecnológica que vem para o quê? Para atrapalhar o meu dia a dia, que é assim que talvez boa parte dos gestores e professores das instituições de ensino superior pensa, poxa, mais uma ferramenta, mais um aplicativo para eu usar. Mas se ele não é direcionado para um bom uso, ele vira mais um mesmo. Então, assim, e aí o que eu quero trazer em relação a essa provocação da tecnologia e da metodologia? Que o foco continua sendo o ser humano. Nós precisamos, e aí quando estamos falando, qualquer inovação, a inovação que nós precisamos fazer dentro das instituições de ensino é uma inovação em relação à formação docente, a capacitação docente, formação docente, adequação do docente em relação ao quê? Ao novo contexto, à nova atualidade, aos novos estudantes, as novas questões de regulação, mas não é apresentar a eles ferramentas, é apresentar como eles podem utilizar melhor dessas ferramentas. Lembrando que grande parte dos professores das instituições de ensino superior não são licenciados e muito menos pedagogos, né? São profissionais, como engenheiros, como médicos, como enfermeiros, como advogados, como administradores de empresas, como contadores, que entram para o ambiente universitário para dar aula, porque desejam passar algo do que aprenderam da sua profissão, né? Mas não possuem a metodologia, o método adequado para poder se desempenhar da melhor forma. Então, a minha provocação é no sentido de pensar muito em tecnologia, que nós temos que focar a disrupção tem que ser informar os nossos docentes, a atualização docente permanente, até o final, sempre. Ô, Rony, se você me permitir... Sim, se você me permitir, eu queria pegar um gancho aqui na fala do professor Max, e eu queria fazer mais uma provocação, que a gente tem um segundo desafio, professor, só que do lado do aluno também, né? Então, o professor Max colocou o desafio do lado docente, e eu quero colocar o desafio do lado do discente, né? O papel do aluno, o aluno, ele está deixando esse novo contexto, deixa de ter uma postura mais passiva para uma postura mais ativa dentro do processo de aprendizado, né? Mas essa autonomia, ela pode ser muito desafiadora para a instituição de ensino e mais ainda para o professor, viu, Marcos? Por isso que eu estou fazendo um gancho aqui na sua fala. Existe uma confusão sobre o que é autonomia também. Boa parcela desses estudantes, eles não tiveram condições de desenvolver isso no ensino básico, né? Então, não são todos os estudantes que carregam consigo essa autonomia, né? E aí, eu preciso mudar isso, né? Então, a forma de ensinar mudou, a forma de aprender mudou, e é preciso, né, que haja uma disrupção nisso, é preciso que haja uma mudança, tanto no professor quanto no aluno, e eu acho que esse é o principal desafio, né, das instituições de ensino, né? É equacionar isso aí, né? Como é que a gente equaciona o professor com o aluno para a gente alcançar esse novo formato e sair lá na frente. Era isso aí que eu queria contribuir, né, e deixar mais essa reflexão. E Solon, e Max, uma coisa importante, já te passo, Max, uma coisa importante que você estava falando e eu aqui refleti, é que não é mais linear, não é verdade? Cada um desses estudantes agora precisa ter um tratamento quase que individualizado, que é aquilo que está na contramão do que nós fazíamos anteriormente, que nós víamos, né? Que era justamente aquela massificação da informação. Não é isso? Então, Max, se você quiser complementar aí o que o nosso querido Solon falou a respeito, né, de toda essa complexidade, e logo mais vou fazer uma provocação para ele que tem uma relação direta com a gestão das instituições. Max, por favor. O Solon trouxe muito bem, é o lado do ensinar e o lado do aprender.
uma revolução grande e enorme nisso. O hibridismo, que o amigo Solon colocou agora há pouco aí, a gente pensa que o hibridismo é essa simples questão de físico e virtual. Mas ele é muito mais amplo que isso. A definição de hibridismo, e você pega dos autores americanos, autores europeus, o hibridismo ele significa blended. No Brasil que se traduziu o blended por hibridismo. Mas o blended significa que é uma mistura. E não é uma mistura só entre uma possibilidade de presencialidade ou virtualidade. Mas é uma mistura de diferentes métodos, diferentes estratégias, diferentes conteúdos, diferentes formas de ensinar, diferentes formas de aprender, diferentes espaços. Esse mix de situações, isso que é híbrido. A definição mais correta e mais exata sobre o que é o híbrido é muito mais amplo do que essa questão tempo e espaço. É uma questão desse mix, é o blended. E aí, quando o Solon coloca aqui sobre a autonomia, né, quando a gente é leigo no assunto, e eu fui aprendendo, a gente pensa que a autonomia você dá a alguém. E, muitas vezes, dentro do ambiente universitário, a gente pensa que delegar uma atividade simplesmente a um estudante para ele fazer, sem uma orientação, a gente pensa que está exercitando a autonomia dele. Mas, na verdade, a autonomia ela se chega e se alcança por um processo com uma intencionalidade pedagógica que leve, aos poucos, o estudante para adquirir a autonomia. A autonomia você não dá a ninguém, é um processo que é construtivo, em que você, em determinado momento, aquele indivíduo, ele se percebe autônomo. Ele deve se perceber autônomo, e não a gente que deve dizer que ele é autônomo. Então, é uma virada nesse sentido. E como nós temos muito, por exemplo, os cursos de educação à distância, né, em que nós sabemos que são estudantes que precisam exercitar cada vez mais a autonomia, nós precisamos, como instituição de ensino, até para diminuir a evasão, para ter uma educação de cada vez mais qualidade, é construir essa autonomia no nosso estudante. Então, seria essa provocação em relação à palavra, a esse termo autonomia, e sobre essa definição conceitual sobre o que seria o híbrido de fato. Perfeito, perfeito. De forma a complementar essa nossa discussão, a gente não pode deixar de lado o termo inclusão, né? A gente trabalha com isso aqui a vida toda e sentimos nesses últimos anos, especialmente nos anos da pandemia, uma dificuldade imensa de estudantes que não tinham acesso à conexão, de estudantes muitas vezes tinham um equipamento, em especial educação básica ali, né? Um telefone para crianças ribeirinhas, principalmente aqui na nossa região amazônica, norte e nordeste, é um sofrimento imenso, mais acentuado, inclusive. Então, Solon, financiamento, né? Se você pudesse trazer para a gente assim, como é que foi essa luta e como é que tem sido essa luta da ABMS e qual é a nossa perspectiva de futuro para financiamento da educação no Brasil? Olha, realmente é uma realidade muito triste, viu, Rony? O nosso país é um país continental, né, com realidades muito distintas e ficou muito latente na pandemia, né, essa questão, sobretudo porque muitos alunos tiveram prejuízos financeiros causados pela pandemia, né, e aí a gente teve uma evasão enorme. É certo que as instituições, elas procuraram atender individualmente cada aluno dentro das suas necessidades para que o aluno pudesse manter-se matriculado. Mas, do outro lado, nós temos um país em que o ensino superior é eminentemente privado, né? Então, veja, 88% das instituições de ensino no Brasil são privadas, né? E o aluno precisa de ter condições para arcar com esse investimento da educação. Nós temos as políticas, né, do ProUni, mas é limitada. E temos aí um financiamento estudantil que foi minguando desde 2015 até nos dias atuais, né? Então, até 2014, nós tivemos 732 mil contratos. Então, no ano de 2014, Uau. Nós tivemos 732 mil contratos. No ano de 2021, Rony, nós tivemos 47 mil contratos. Então, veja que a curva teve uma queda, né,
muito drástica no número de contratos. Desculpe te interromper, mas você acha que isso não pode causar um apagão realmente do setor produtivo? Como o setor produtivo pode estar se comportando se não há profissionais qualificados entrando no mercado? Então, Rony, o nosso presidente, o Celso Nesquier, ele tem dito isso várias vezes, né? Já saiu muitas vezes na imprensa essa fala dele, pelo seguinte: além de muitos alunos ter se evadido da educação superior, muitos outros deixaram de entrar por falta de condições de arcar com esse investimento, né? E qual a consequência disso lá na frente? Apagão de mão de obra qualificada no mercado de trabalho, que, consequentemente, vai ter prejuízos aí enormes para a nossa economia e para o desenvolvimento do nosso país. Nenhum país no mundo se desenvolve senão por meio da educação. Nós sabemos disso, a educação é a mola propulsora. Mas, infelizmente, no nosso país já assim, de muitos anos, a educação não está sendo priorizada, né? Então, desde 2015, que houve algumas mudanças no financiamento estudantil, na forma de ingresso, houve algumas mudanças nas regras, e essas vagas foram diminuindo cada vez mais e deixando aí muitos jovens. E o pior, Rony, você falou aí dos ribeirinhos, muitos não têm acesso, não só a equipamentos, mas não têm acesso à internet. Conexão. Né? A conexão, que é básico nesse processo todo que nós estamos levantando aqui nesse painel, né? Então, o básico do básico é a internet. Se eu não tenho internet, eu nem começo a conversa, né? Porque eu posso acessar do smartphone, eu posso acessar de um tablet, eu posso ter um notebook, mas se eu não tenho internet, eu nem começo a conversa. Então, é muito triste, porque quem mais precisa de um financiamento público para poder ter acesso à educação superior são os mais prejudicados, né? São as pessoas que ficam realmente mais excluídos. Então, o cara já fica excluído a vida toda, né? Ele já foi excluído socialmente, ele já foi excluído no ensino básico, ele já foi excluído na seleção para ter acesso ao financiamento, porque a seleção é pela nota do Enem e é classificatória. Então, normalmente, quanto menor é a renda, pior é a nota do Enem. Então, ele já está excluído dali. Mas quando ele consegue chegar, ele não consegue ter acesso por conta das regras. Então, isso é muito triste, é um problema que nós vamos ter que enfrentar. E só uma pequena intervenção. Isso não é, né, professor Max, um financiamento para a instituição de educação superior. Esse é um financiamento para o estudante. Por um acaso, aquela instituição oferece aquele serviço. Mas é para a vida do estudante que está sendo feito o financiamento. Mas eu vou rapidinho, Max, só aproveitar essa deixa do Solon, e se você puder participar também dessa provocação que eu vou deixar aqui com ele. Financiamento para as próprias instituições. Projeto de pesquisa. Por que o Brasil não financia pesquisa? Solon, o Brasil não financia pesquisa. O Brasil financia tudo menos educação. Porque as escolas, as faculdades, as pequenas faculdades, estão exercendo um papel que era do Estado brasileiro. E não tem financiamento. Eu vi uma iniciativa fantástica da BMS, salvo engano, há 2 meses, um pouco atrás, a BMS Nordeste, com o Banco do Nordeste, dando oportunidade para as pequenas, médias. Queria que você falasse rapidamente, nosso tempo está muito curto, mas é pragmatismo. A gente está aqui enfrentando essa diversidade do metaverso, como é que a gente adapta aí as nossas instituições para esse novo momento, para elas não ficarem de fora, e o Max vai daqui a pouco falar um pouquinho desse ambiente ali, da prática mesmo, dessa interação do virtual, combinando com o que é presencialidade e o que a gente chama de real, que já misturou tudo. Mas Solon, como é que a gente pode estender a mão aí para essa nossa pequena faculdade que está nos assistindo, pequena e média? Quais são as articulações que a BMS tem costurado, meu amigo? A gente tem lutado muito, viu, Rony? Isso é pauta permanente aqui na BMS. A gente
a gente trouxe o Banco Nordeste, né? A gente está fazendo parceria com o Pra Valer, também para auxiliar as instituições de ensino no fluxo de caixa. A gente propôs para o governo uma linha de crédito junto ao BNDES para alavancar esses investimentos em tecnologia para as instituições de ensino. Mas eu quero resumir aqui em poucas palavras, porque o tempo está curto, o porquê que fica... que a gente não consegue, né, deslanchar com esses investimentos. A educação não é prioridade neste país, e não é da agora, não. É de muito tempo atrás, né? Então, cultural, né? É cultural, exatamente, Rony, você foi ao ponto, né? Se o governo tivesse preocupação com o desenvolvimento da educação, havia investimento não só para o financiamento estudantil, mas para financiar as instituições de ensino, para desenvolver pesquisas que vai ter um reflexo lá na frente no desenvolvimento do país, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. E quem não é associado, vamos convidar, porque o nosso espaço é tão curto. A gente começou uma conversa que vai, quando esquenta, acaba. Olha, Solon, deixa aí, daqui a pouco você volta aí para suas considerações, mas deixa esse chamado que a gente vai resumir o nosso painel aqui na parte pedagógica daqui a pouquinho com o professor Max, mas eu queria que você deixasse essas portas abertas, como sempre estiveram, mas que você falando é diferente. Convoca a turma para que se associe, para que tenha acesso às oportunidades, que eles não estão sozinhos, né? Olha, você que está aí nos escutando, né? A BMS tem um papel fundamental, né, nesse trabalho, na luta pelos interesses do nosso setor. E a associação só é forte quando a gente tem associado do nosso lado. Quanto mais associados a gente tem, mais representatividade a gente tem e mais condições de lutar pelos nossos direitos. A BMS completou 40 anos agora em agosto e a gente está aqui em Brasília sempre à disposição do associado e sempre contribuindo e fornecendo aí pesquisa, subsídio para o poder público na construção de políticas públicas. Estamos sempre lá no MEC, no Congresso Nacional, trabalhando pelos seus interesses. Venha fazer parte aqui do nosso quadro de associado para fortalecer cada vez mais a associação e a gente ter mais força para a gente poder lutar cada vez mais pelo seu interesse. Se você quiser conhecer mais sobre a BMS, acesse lá o nosso site abms.org.br. Está mais do que convidado a conhecer a BMS. Tem a nova plataforma agora, uma nova plataforma, né, Solo? Tem a nova plataforma agora, um ambiente. Temos aí um stream, né, exclusivo para associado, com conteúdos exclusivos. E vindo a Brasília, venha tomar um café conosco. É um prazer recebê-lo aqui na nossa sede. Muito obrigado. Mineiro não gosta de café. Mineiro vive de café. Querido Max Damas, o nosso painel, daqui a pouquinho, chegando ao final, a gente, quando começa a esquentar, acaba o tempo. Disrupção tecnológica e o futuro das instituições de educação superior particular é o nosso painel, mas antes do nosso painel, em cima dele tem uma pergunta assim: realidade virtual e as novas tecnologias, como o metaverso impactará o futuro? Conta pra gente como é que a gente pode cultivar essas habilidades aí, né, nesse mundo virtual. Agora, o filé, hein? Você aí, dono de faculdade, gestor, Max Damas tem um trabalho fantástico voltado aí para metodologias, para gestão educacional. Max, 5 minutinhos para você entregar aquilo que há assim, de mais esclarecedor para quem está ali praticamente do zero, com medo de todos esses termos novos e deixar também aí, tenho certeza, a porta aberta para o seu apoio, a sua orientação, que eu sei que você também orienta muitas instituições e você faz um trabalho brilhante, meu amigo. Opa, caramba, eu estou aqui assistindo aula, só dar uma aula para a gente, né? Muita vivência, muita prática, né? E muitos problemas a serem resolvidos, né? Somos movidos a desafios, ou acho melhor falar desafio, né? Do que problemas, encontrar soluções.
Bom, Rony, como você fala assim, sobre o metaverso, do que eu leio, pouco se sabe sobre o metaverso, né? Pouco se sabe. Se tem ideias das possibilidades que podem ocorrer, se tem ideias, a gente sabe que é uma mistura, é um mundo digital diferenciado, um mundo digital muito próximo da nossa realidade física. Sabemos que teremos muitas informações se passando pelo meio do multiverso. Com conceitos em construção, né, Max, também? Conceitos em construção. Mas você sabe, a gente sabe já que o que vai mover ali o metaverso? Os big data, ou seja, a grande rede de dados trabalhados e retrabalhados, e quando os dados são retrabalhados, você tem metadados, né? E metadados. Então, você vai ter uma grande visão dos big data. Eu colocaria, assim, para as instituições de ensino e para todos nós, sermos cada vez mais indivíduos orientados a dados. Tem uma habilidade que se chama, em inglês, de data-driven, ou seja, é uma habilidade que tem se construído, de você ser cada vez mais formado e habilitado a interpretar, a fazer leituras de dados, né? Isso vai nos ajudar a navegar nesse multiverso e vai nos ajudar a apurar o nosso senso crítico, o nosso pensamento crítico. Porque nós somos inundados a todos os instantes de informações que não sabemos se são verdadeiras ou se são falsas, e a partir das informações é que nós construímos o nosso conhecimento. Então, para essa construção de conhecimento, eu falo para as IES, e quando falo para as IES, falo também para os projetos pedagógicos dessas IES, procure cada vez mais habilitar, porque independente do multiverso que surja, habilitar os indivíduos, aí são os gestores, os professores, os estudantes, aprender a trabalhar com dados, a entender, interpretar dados. Tá? E isso vai facilitar enormemente a possibilidade de andar em qualquer multiverso que seja. Somado a isso, então, olha só, eu não vou falar nada de tecnologia, não estou falando exatamente de tecnologia, estou falando de habilidades que são habilidades não tecnológicas. Uma outra, e é fato, a outra é o exercício da criatividade. Você vai ter inúmeros recursos disponíveis nesses metaversos, né, em que você, com eles todos disponíveis, você vai precisar dar coerência a eles, dar um nexo a eles, né, fazer sentido. Então, você precisará exercer a criatividade. Estou falando aqui de questões que a gente fica pensando em pensar em questões lá na frente, mas, na verdade, são questões humanas que nós precisamos trabalhar. Então, a criatividade, a orientação de dados. E quando se fala de orientação de dados, a habilidade para tomar decisões, né, a tomada de decisão. Então, isso são questões que, independente de qual verso que seja esse multiverso, né, o que nós precisaremos trabalhar dentro do nosso ambiente universitário. Isso é uma reformulação forte das nossas culturas, dos nossos currículos escolares, os currículos universitários, né? Nós temos ainda os currículos universitários, os currículos dos nossos cursos, muito pela visão, pela ótica conteudista. E os conteúdos, eles se perdem, eles perdem o valor, né? Eles não, o grau de perenidade deles é cada vez menor. Eles fazem cada vez menos sentido o conteúdo. Então meu amigo, desculpe te interromper. Oi, fala. Desculpe te interromper, mas isso não pode também ser apenas uma tendência e daqui a pouco haver um equilíbrio, uma certa fadiga de tanto digital e daqui a pouquinho a gente entender que o frente a frente tem muito a colaborar, é um piscar de olhos, é um sorriso, é algo que talvez esteja imperceptível no digital e no frente a frente. É o humano que vai imperar. É o humano que vai imperar, continua sendo humano. Independente, se você fizer as leituras dos avanços tecnológicos, o que vai avançar sempre, não só as tecnologias digitais, o que vai diferenciar sempre é o lado humano. Se você se transpor agora lá para 1820, 1822, 200 anos atrás, Revolução Industrial ocorrendo, tem um livro bacana, se chama Relatório de Yale. Os professores de Yale estavam pensando há 200 anos atrás, a proposta era o seguinte: nós não queremos ter a visão, nós não queremos atualizar os nossos currículos para as tecnologias. Olha só, 200 anos atrás, a Revolução Industrial ocorrendo, as tecnologias que existiam naquele momento. Porque existiu uma força dentro dos ambientes universitários, naquele momento, que a educação clássica deveria abrir mão para a educação tecnicista.
E a preocupação dos docentes e professores é que a educação clássica ela deveria ser permanente. A educação clássica, que eu digo, é estudo de línguas, filosofia, música, artes. E teve essa discussão. Venceu lá a visão tecnicista, que nos trouxe até agora. A sociedade evoluiu nesse sentido? Sim, isso evoluiu bastante. Mas temos inúmeras lacunas como humanidade e como seres humanos, como parte desse mundo que nós habitamos aqui, que nós esquecemos do nosso lado humano. Então, quando eu falo aqui, não é um papo furado. É porque realmente o que vai nos diferenciar à frente não são as tecnologias. Então, quando eu falo aqui pensamento de dados, falo criatividade, qualquer que seja o verso, qualquer que seja esse mundo digital, o que vai diferenciar a gente é a nossa habilidade de lidar com dados, a nossa habilidade de resolver problemas, a nossa habilidade de pensar logicamente. Então, é isso que vai nos diferenciar. Essas são as premissas, né? Não vai ser o uso, como a gente conversou no início, da técnica. Vai ser o como. Não é o que você tem em mão, é o como. Então, você vai lá, pega a história, pega lá os egípcios. Eles queriam mover aquelas pedras gigantescas para fazer as pirâmides. Eles usaram de alguma técnica, eles viram que tinha uma alavanca. Mas como usar aquela alavanca da melhor forma para poder mexer, movimentar aquelas pedras? Existia um método ali, que trouxe aquela civilização gigantesca. Né? Você vai para os maias, vai para os astecas. Então, existe a necessidade sempre de um método. Que a técnica vem, mas o método não existe. Mas o que eu quero provocar é o seguinte, que as instituições de ensino, mais do que pensarem na questão digital, lá na frente, que está acontecendo digital, pensem nos seus currículos, pensem nos seus professores, pensem em proporcionar uma experiência bacana de aprendizado para os seus estudantes, pensem em formar os seus professores. É isso que vai dar consistência para qualquer projeto futuro. E o metaverso pode ser um tempero. Eu vou pedir para o Saulo ficar com a gente, para a gente ficar os três juntos aqui, que já está encerrando, para a gente não sair mais da tela, ficar os três na mesma tela juntinhos aqui, nossos parceiros queridos aí, né? Saulo e Max, do nosso Summit Êxito, a 4ª edição do Summit Êxito. Estamos chegando ao final aqui do nosso painel, que algumas reflexões, algumas provocações e, acima de tudo, as portas abertas, né? Da BMS, do próprio Max, aqui do nosso Instituto Educações, de você que é mantenedor de pequena, média instituição de educação superior, que é o foco principal desse nosso trabalho, das instituições que mais sofreram com a pandemia e lutaram muito para se manter em pé, firmes, né? Estão conseguindo. E o metaverso não pode ser nada que assuste, é uma estratégia, é algo bom, é o tempero, né? Daquilo que a gente já faz muito bem feito. Agora, para a gente encerrar, a gente vai entrar numa dinâmica, 30 segundinhos para cada um. Eu vou lançar um termo, né, e eu queria que vocês discorressem sobre o que vier, né, sobre esse termo, né, sobre a importância. A gente não falou isso não, Ricardo. Eu pensei que você fazia... Agora vai. Qual é a música? Para a gente encerrar, porque tinha muito a dizer aqui, então o tempo já foi, 30 segundinhos no máximo aí. Max, importância da aprendizagem baseada em projetos. 30 segundos. Trazer o protagonismo, trazer o engajamento, é o que vai fazer o nosso estudante ficar cada vez mais com a gente. E a sociedade cada vez mais ver a importância das instituições de ensino. É um jogo do ganha-ganha para todos os lados. Perfeito. Solon, importância da curricularização da extensão. Esse é o ano limite. 30 segundos. As instituições têm que ficar bastante atentas, né? Esse é o ano limite, a gente tem que implementar isso. A BMS está oferecendo o curso, né? Já fizemos 2 turmas e tem o curso virtual aí. Quem não fez ainda, entre no nosso site e se capacita. Perfeito. Professor Max, a última. Quando a gente fala de ESG, de inclusão, qual a importância, né, dessa prática para o ambiente educacional, em especial nesse acolhimento aos nossos professores e estudantes, nessa diversidade que nós temos hoje, né? Lembrando que tão pouco tempo atrás era tudo muito igual e hoje a gente precisa olhar para as individualidades. Professor Max, 30 segundos.
as ferramentas digitais, a tecnologia digital e essa era que nós vivemos, ela traz isso que você colocou, a individualização, né? E o estilo, a percepção de que, e a verdade de que cada indivíduo ele é único. Ele é único nos seus gostos, nos seus saberes, nas suas dúvidas, nos seus medos, né? Então, é importante essa visão do ESG, no sentido de você olhar o indivíduo fazendo parte do todo, e não todo incluído no indivíduo, mas o indivíduo que interage com o todo. Perfeito, é isso aí. Para a gente concluir esse bate-bola aí, meu querido Solon, futuro das profissões, 30 segundos, o que a gente pode esperar disso? Eita, essa é a pergunta de $1 milhão. Vossa Excelência é apto. Oi? Oi, pois é, por isso que é feito para Vossa Excelência. Olha, eu acho que no futuro próximo, né, vai ter que conviver, né, as profissões tradicionais que a gente tem, vão surgir novas profissões, como a gente tem visto aí, né? Nós estamos formando estudantes para profissões que nem existem ainda, mas dentro desse contexto, né, de disrupção e pegando um gancho em tudo que foi dito aqui, né, eu acho que a gente chega um pouco mais próximo de preparar o estudante para o que vem aí no futuro. Perfeito. Professor Max, o seu recado aí final, que possa chegar aí aos nossos mantenedores, e o nosso agradecimento. O Summit Êxito está com conteúdos riquíssimos, e volto a dizer a você que não fez ainda os seus cursos, que não participou, www.institutoexito.com.br, inscreva-se, participe, associe-se e venha somar com essa energia tão forte para o empreendedorismo, e aqui em especial para o empreendedorismo educacional. Você que tem... Hoje o tema foi para as faculdades, para a educação superior privada, mas você que é dono de pequena escola não pode estar dissociado disso, porque sem vocês, como é que vai chegar na educação superior, não é? Então, professor Max, as suas palavras aí, as suas considerações, o seu alô, o seu abraço caloroso, diretamente de Volta Redonda, para despedir aí dessa turma, um até breve, que tenho convicção que logo estaremos juntos novamente, que esse trio aqui tem funcionado bem, né? Max, Damas. É verdade. Rony, agradecer aqui a você o convite, ao Instituto Êxito, a grande visão aí do presidente do Instituto Êxito, Janguier Diniz, né, que consegue provocar a todos nós a sairmos da nossa zona de conforto, né, e sermos obstinados, como ele bem diz. Essa visão é importante para o nosso mundo, né, para o que a gente pretende desempenhar à frente, que devemos desempenhar. Fico feliz aqui de estar com você, com o Solon, gosto muito de estar com vocês. Nos vimos em maio, né? Em maio desse ano, foi lá em Florianópolis, né? Tivemos 3 dias belíssimos, né? 3 dias belíssimos, e o ano que vem teremos novamente, e aí o tema do ano que vem do CEBESP será um tema sobre as lideranças, né? Sobre liderança, que tudo que a gente fala aqui tudo que a gente pode projetar, precisamos ter pessoas que pensem o futuro e façam o futuro, né? Que são os líderes. E que a gente tem essa visão levada à frente. A educação superior, ela nos move, ela nos apaixona, porque a gente vê a possibilidade de transformação, como a educação, né? Ela traz essa visão da transformação. Então, agradecer a você. O que eu pediria assim, para as instituições de ensino, para os mantenedores, os gestores, que olhem para os seus professores, olhem para os seus gestores, permitam que eles possam errar eventualmente, porque assim eles vão poder experimentar e chegar numa melhor solução, né? É importante essa ação, que a gente possa experimentar para poder acertar um alvo que está sempre se mexendo, e vai ser difícil, a gente não tem respostas prontas, mas a gente precisa trazer esse olhar da experimentação também para as nossas instituições de ensino. E te agradecer, dizer que eu te espero aqui em Volta Redonda. O Eduardo Prado, também presidente da Fundação Rosa d'Aranha, te espera aqui também para te receber. Amém. E te dar um abraço também, tá? Um grande abraço para você e muito obrigado. Obrigado, Solon. É isso aí, Max. Vamos ouvir o nosso querido Solon Caldas. Solon,
Uma conversa breve que, como eu disse, quando a gente está esquentando acaba, mas, meu irmão, deixa a porta aberta, porque eu tenho certeza que isso é apenas, né, um aperitivo. E quem está nos assistindo, os mantenedores, os gestores, os professores, certamente terão essa acolhida junto ao ABMS. E você é, para nós, um exemplo, viu, de abnegação, um exemplo de dedicação, uma pessoa tão simples e com um desafio tão grande nas mãos. Eu realmente tenho um carinho muito grande pelo Max, por você, e sei que essa sintonia é recíproca. Meu irmão, as suas palavras aí para o nosso público do nosso 4º Summit Êxito, e que ano que vem estejamos juntos de novo. Solon. Obrigado, querido Rony. Obrigado, Max, por compartilhar aqui com você esse painel. Queria agradecer ao nosso presidente do Instituto Êxito, né, o professor Janguier, que também é vice-presidente aqui da BMS e presidente do nosso Conselho de Administração. Agradecer ao professor Celso, né, que é vice-presidente aí do Instituto Êxito e presidente aqui da nossa BMS, por todo o apoio, confiança, por todos esses anos que a gente está junto. Os desafios são enormes, né? E a oportunidade da gente estar aqui falando um pouco desses desafios com todos vocês e batendo esse papo aqui descontraído, né, Rony? Eu acho que é mais um bate-papo do que palestra, né? Isso fica muito formal. E aí, Rony, eu queria lembrar, né, que antes da pandemia isso era quase inadmissível, né? Eu estou em Brasília, você está em Manaus e o Max no Rio de Janeiro, e nós estamos aqui batendo esse papo descontraído em um painel do Summit Êxito, né? Então, esse é o legado da pandemia, e eu diria para as instituições de ensino que esse é o principal desafio, né? É unir o melhor que a gente tem dos dois lados, né? As experiências ricas que o campus oferece com tecnologia, com ferramenta, com plataforma. Esse é o mundo ideal, né? Para que nós possamos oferecer o melhor para os nossos jovens, formar o melhor aluno para contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Grande abraço a todos. Perfeito, e assim a gente encerra, né, o nosso painel aqui no 4º Summit Êxito. Professor Janguier, professor Celso Carbonari, Yara de Xavier, tantos nomes incríveis da nossa educação, que são aqueles que nos inspiram, e que Deus nos abençoe e que nos dê forças para continuar essa luta. E você não saia daí, daqui a pouquinho tem muito mais conteúdo, e quem não acessou ainda, acesse lá www.instituto.com.br, associe-se e conheça os nossos cursos e as nossas oportunidades. Deus abençoe a todos. Ótimo evento. Promova conversas sobre conquistas femininas. Promova debates sobre lutas vencidas pelas mulheres e reivindicações para o futuro com todos os colaboradores da sua empresa, especialmente com os homens, e tenha momentos de discussão com a equipe sobre as formações parentais. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós, especialistas, concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas.
Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30, você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30. Venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.